Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Qual é o centro do seu casamento? O que realmente une um casal de namorados, por exemplo? Nos tempos fluidos de hoje, em que tudo muda muito rápido, o casamento é visto como uma espécie de contrato, quase um acordo sócio-comercial. Dessa forma, muitos não hesitam em terminar o casamento quando julgam que está dando mais do que recebendo. Mesmo com tanta instabilidade, casais continuam investindo no casamento. As festas luxuosas estão aí para contar. Há um anseio quase universal de ter um casamento feliz e duradouro. O pastor Leonardo Leão pesquisou o tema e conversará com a gente sobre o casamento centrado em Cristo como uma forma de ter um casamento estável. Fique com a gente! Muito bem, pastor Leonardo Leão, bem-vindo ao nosso programa Toque de Vida de domingo, e você aceitou falar conosco sobre o casamento centrado em Cristo, mas antes disso, por favor, dirija-se aos nossos amigos e amigas e dê o seu oi. Oi, tudo bem? Um ótimo domingo a cada um de vocês, e é um prazer estar aqui, poder conversar a respeito disso. Muito bem. Para a gente começar, como surgiu essa ideia de você pesquisar o casamento no seu trabalho de conclusão de curso em teologia? Já era uma coisa que me chamava a atenção mesmo antes de cursar a faculdade, de vir para o seminário, né? Pois algumas pregações deixavam meio duvidosas, ou não sei, eu não entendia muito bem com relação às coisas. Então, antes de você ir para o seminário ali com 15, 16 anos, já havia essa ideia de pesquisar mais? Sim. Eu sempre quis ter um casamento, né? Sempre almejei isso e tentei fazer que ocorra tudo da melhor forma. E aí a preocupação de estudar a respeito também, o que a palavra de Deus nos diz. Já que Paulo foi bastante enfático e bem objetivo no que ele estava dizendo aos Efésios, né? E, pastor Leonardo, você casou durante os estudos ou casou depois? Como que foi a sua trajetória no casamento? Eu conheci minha esposa no 2º ano teológico e me casei com ela no 6º ano teológico. Ah, então vocês namoraram ali um tempo. Isso. No último ano teológico você Ela foi casou. morar comigo ali no Seminário Concórdia. E teve aquele ano de estágio que vocês ficaram longe, então imagino que não foi fácil a distância durante o namoro? Foi bastante complicado, mas eu tive bastante atividade e aí o tempo passou rápido pra caramba. Quando eu vi, já terminou. Qual que é o nome dela? Natane Celal Leão. A Natane, então, que Isso. está em casa. Um abraço aí a você que é esposa e parceira aí do pastor Leonardo Leão. Para você é só o Leonardo, é o Léo, né? Como que ela te chama em casa? Léo? É de Léo mesmo. Léo, que legal. Pastor Leonardo, na Epístola de Paulo aos Efésios, que você citou agora e cita também no seu trabalho de conclusão de curso, o apóstolo Paulo fala assim: sujeitem-se uns aos outros por amor, por temor a Cristo. O que seria, Paulo fala isso aos casais, né, marido e esposa, o que seria isso, a sujeitar-se por causa de Cristo, por amor a Cristo? Contextualizando um pouco, a gente não pode olhar exatamente isso só com isso. Deixa eu explicar. Toda a vida matrimonial, todas as orientações que recebemos do texto bíblico, ela traz coisas que é para a vida social também, como um cristão. Ou seja, ser um cristão também é um casamento, porque você respeita o próximo, você ama o próximo. E a primeira relação que teve com isso entre o ser humano foi no casamento, né? Instituído por Deus com Adão e Eva. Muito bem, então esse assujeitar-se não é aquela coisa de um mandar e o outro obedecer cegamente? Pelo contrário, é um respeitar o outro cegamente, é dar prioridade ao outro. Se os dois fazem isso, eu creio que tem uma harmonia a acontecer, né? Então,
um passo inicial no casamento, digamos assim, para dar certo um casamento, é entender esse jogo de um abrir mão de si mesmo em função do outro também? Sim, até porque os dois não são iguais, né? Uhum. São ideias diferentes, são cabeças diferentes, e Deus fez isso estar junto, ser uma coisa só. E para isso acontecer, a orientação de Paulo e também do texto bíblico em si, é de que a primeira coisa é o respeito. É colocar o outro em primeiro lugar. Puxa vida. E aí, nesse ponto de colocar em primeiro lugar, né, a Bíblia fala muito sobre o casamento em referência a Jesus, usa muito a imagem do casamento para falar sobre Jesus e a igreja, Jesus e nós, pessoas, né? O senhor poderia explicar por que a Bíblia fala tanto no casamento quando quer mostrar a relação de Jesus com o ser humano? A relação de Jesus com o ser humano foi uma relação em que Jesus se entregou unicamente, né? A única coisa que fez acontecer foi Jesus. O ser humano não contribuiu para nada. E mesmo assim, Jesus fez uma aliança e fez com que a gente tivesse a salvação. Com relação ao casamento, nós também, se nós nos entregarmos totalmente ao outro sem exigir nada, isso das duas partes, acontece a mesma coisa que aconteceu com Jesus e a igreja, pois nós não merecíamos ser salvos e Cristo se entregou mesmo assim por nós, né? Então, num casamento, praticamente assim, a gente deve amar o outro sem que o outro tenha que merecer o nosso amor, dá para dizer isso? É complicado falar isso, né? Porque a gente sempre espera algo, a gente sempre quer um carinho, a gente quer uma atenção. A gente tenta ser bom para ganhar alguma coisa, às vezes isso é natural do ser humano. E aí falar deste modo parece que é uma coisa meio abstrata. Não faz sentido o que ele está dizendo. Mas se a gente começar a olhar e viver a família, cuidando do outro, a gente vê que muda bastante a relação entre os dois. E acho que fica mais leve, né? Você amar e ajudar a outra pessoa, o marido ou a esposa, sem esperar algo em troca ou sem pensar assim se a pessoa merece ou não a ajuda, né? Imagino. Na família eu acho que é até mais fácil isso acontecer do que na sociedade, porque é bastante difícil a gente amar alguém que faz um mal contra nós. Mas agora, né, do meu ponto de vista, se a esposa faz algo de errado contra mim, eu tento perdoar ela. É mais fácil esse perdão do que uma pessoa que não tem vínculo nenhum comigo e eu perdoar essa pessoa a si mesmo. Então, voltando ali para Jesus, né, e a relação com o casamento, Jesus perdoou o ser humano sem que ele merecesse, é isso? Isso. E talvez há uma referência ali na Bíblia, nos profetas, né? O profeta Oséias, né, ele casou com uma mulher adúltera que o traiu, e Deus então disse, olha, você vai casar com uma mulher adúltera e vai perdoá-la, né? Uhum. Por que Deus julgaria o profeta num... O que Deus queria dizer com esse perdão para a mulher que o havia traído? Estava antecipando o que Cristo faria por nós, né? Porque a igreja, ela não é 100% fiel. A igreja não é fiel, né? E o profeta, amando essa mulher, se entregando a ela, digamos assim, sujando o seu próprio nome, estando com uma mulher indigna, fez com que o povo visse como Deus os trataria. Mesmo não tendo dignidade nenhuma com relação a Deus, Deus amou a si mesmo. Isso era uma antecipação do que estaria por vir. Então, o profeta Oséias perdoando a mulher adúltera dele, era uma forma de Deus dizer, olha, lá no futuro eu vou perdoar vocês, mesmo vocês não merecendo, né? Talvez não no futuro, né? Talvez não no futuro, mas desde o dia em que Adão e Eva saíram do jardim já aconteceu esse perdão. Já tinha, né? esse perdão, então. Porque o salário daquilo, o resultado daquilo era a morte, e Deus não matou o ser humano. Pelo contrário, fez roupas para eles, antecipou o que eles iriam passar, para eles se prevenirem, e cuidou deles dali em diante, né? Até os dias de hoje. Então, vamos dizer assim que o primeiro casamento ali, Adão e Eva, foi abençoado por Deus, apesar do pecado que aconteceu, né? Apesar de tudo. Não só o deles, mas também o nosso, né? É verdade. Vivemos na base do perdão, com certeza. O perdão, então, e o amor é praticamente os pilares de um casamento feliz e duradouro. E também só na vida pessoal, né? Na vida em igreja, na vida em trabalho, tudo isso depende de um perdão. É verdade. Pastor Leão,
Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, né, Deus fala ali para Adão e Eva e dá o fundamento da relação homem e mulher. E ele diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à esposa e os dois se tornarão uma só carne. E Jesus cita esse mesmo versículo para falar sobre casamento, né? Então é um versículo que ecoa durante todo o Novo Testamento também. E a pergunta que a gente quer fazer é assim: o que quer dizer deixar pai e mãe? Parece que é um processo aqui, o casamento inicia quando o homem deixa pai e mãe, quer dizer que casou, esquece os pais? É isso que o texto quer dizer? Acredito que não. É complicado a relação até onde vai, né? Mas a recomendação é que o homem e a mulher sigam a sua própria vida dali em diante. Não quer dizer que eu, como um novo marido, não possa procurar orientações para os meus pais e os pais da minha esposa. A gente tem que ter essa orientação porque a gente não tem experiência de vida que eles têm. Só que as escolhas feitas no casal, dentro do casamento, são escolhas estritamente feitas pelos dois. Os dois que têm a jurisdição da nova família, então. Isso aí. Então, assim, nada de sogro e sogra, pai e mãe se intrometer no problema do casal. Por mais que dê vontade, né? E não é por mal que isso acontece, pelo contrário, acontece para que ocorra a coisa boa ou a coisa certa. Só que, às vezes, essa intromissão, num bom sentido, causa um desconforto maior, né? Qual o conselho prático que você daria, por exemplo, para o marido que tem, talvez, a mãe dele interferindo demais no casamento, na casa dele, e a esposa reclamando? O que ele faz? Recrimina a esposa, conversa com a mãe, ou deixa as duas se pegarem? Ou para a esposa que tem o seu pai se intrometendo no casamento dela, né? E o marido reclamando com a esposa: olha, seu pai está se metendo. Que conselho você daria para um cônjuge então, que está entre um dos pais e a esposa ou o marido? A partir do casamento, as escolhas, que nem eu falei, são dos dois. Cabe ao marido que tem as orientações da mãe ou do pai, não repassar isso como se a esposa não tivesse autoridade nenhuma dentro do lar, menosprezando a ideia da esposa. A mesma coisa com a mulher também com o marido, né? Ouçam o que têm os pais a dizer, reflitam entre si e tomem as suas decisões como casados. Não façam só porque foi dito. É verdade, né? Acho que às vezes machuca coisas pequenas, né? Mas machucam, né? Quando a gente diz assim: minha mãe faria assim, meu pai faria assado, isso, querendo ou não, é uma forma de eu colocar meu pai e minha mãe, ou meu sogro e minha sogra no meu casamento, né? A comida da minha mãe é bem melhor, essas coisas magoam bastante, né? Magoa, né? É uma forma de não ter deixado pai e mãe. Isso. É uma coisa pequena, mas talvez... É pequena, sintoma, mas né? Aos poucos ele vai desgastando, né? Aí acaba todo o respeito que há entre o casal. É verdade. Porque logo vem filhos, logo vem responsabilidades um pouco maiores, em que os dois respondem por isso, e aí eles não estão prontos para tomar tais decisões, né? Vão sempre querer voltar e tentar ver se alguém ajuda. Mas eu acho que, não sei, não tenho experiência ainda com filhos, mas eu acho que a gente tem que ir tentando, sempre lembrando que os pais estão ali. Se precisar de ajuda, a gente sabe que eles não vão recusar de ajudar. Sim. Mas tentar ir adiante e correr atrás com o casal, marido e mulher. Não, é verdade, né? E pastor Leonardo, o que significa então tornar uma só carne? Porque o versículo que a gente está abordando diz ali sobre 3 etapas do casamento. Primeiro, deixar pai e mãe, que a gente acabou de falar. Segundo, unir a esposa, que é os dois quererem ter uma vida juntos para sempre, até que a morte os separe. Mas o terceiro termo ali, os dois se tornarão uma só carne. O que significa isso? A gente está conversando também com coisas que o pecado interfere junto, né? Com tudo isso que a gente falou até agora. Mas o tornar-se uma só carne, por mais que ele não seja tão visível aos olhos, é tornar-se uma só decisão, uma só escolha. Os dois trabalharem para o mesmo objetivo, olharem o mesmo foco.
Tanto que quando os dois pecaram, Deus perguntou primeiro para Adão. Deus não foi lá perguntar para Eva, porque Deus sabia quem tinha comido, né? Mas Deus perguntou para o responsável, não para o responsável, mas para aquele que daria a cara a tapa, que levaria em público as decisões do casal. Que aí depois foi desenrolando a tal da culpa, né? Que um ficou jogando a culpa para o outro, e dali para lá o casamento já foi destruído. Então, tornar-se uma só carne é decidir as coisas juntos, é pensar junto, é viver um para o outro. E dando certo ou dando errado, a decisão deve ser dos dois, né? Não jogar a culpa no outro, né? Primeiro, eu como marido devo assumir a minha culpa, né? Porque eu também não sou santo, as discussões acontecem pelos dois, mas principalmente por mim. E aí, se eu quero o bem da minha esposa, eu tenho que começar a ver que eu erro também, que eu tenho necessidade do perdão dela. E aí a gente começa a voltar novamente uma só carne. É verdade. A gente vai deixar para o próximo bloco, na volta então do intervalo, a pergunta, o texto de Efésios capítulo 5 diz que a mulher deve ser submissa ao homem. O que é isso? A mulher deve ter uma submissão total ao homem, como a gente vê em algumas regiões do mundo, especialmente as regiões de radicalismo muçulmano, né? Então, você que está aí, o que você acha? A mulher deve ser submissa ao homem totalmente? O homem deve mandar na casa ou não? Será que o pastor Leonardo vai trazer para nós uma visão diferente do que costumeiramente a gente tem? Então, fique aí, nós já voltamos. Muito bem, pastor Leonardo Leão, você está aqui com a gente e você, amigo e amiga também, está acompanhando essa entrevista bonita sobre casamento e o casamento centrado em Cristo. A pergunta que ficou para a volta do intervalo é, o texto de Efésios capítulo 5, 24 diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres, as esposas, estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E a pergunta difícil é, como explicar esse texto? A mulher deve ter uma submissão total ao marido? Esse texto, se a gente ler ele e falar do jeito que ele está, a gente arruma confusão, né? Isso também foi um dos motivos no qual eu trouxe a minha pesquisa, comecei a pesquisar, porque era lido de uma forma em que a mulher, cala a boca e fica quieta, a grosso modo, né? Não se mete. Só que aí entra o que a gente conversou de uma só carne. O homem que lê esse texto de forma opressora, ele não entendeu 80% do texto. Porque a recomendação à mulher é este versículo e mais um outro ali, que ela deve respeito ao marido. Em que sentido? Não é bom para a mulher assumir as coisas em público, por exemplo. Como eu digo, se o casal decidiu fazer uma mudança drástica e precisa comunicar isso a várias pessoas, seria muito menos doloroso para o marido comunicar isso do que para a mulher. Porque a mulher é mais emotiva, é mais cuidadosa, ela sente um pouco mais. Lidar em público, por exemplo, né? Muitas pessoas discriminam e agridem verbalmente. O homem, ele ouve aquilo ali, fica magoado, mas vai mastigando mais rápido que a mulher. A mulher não, a mulher já sofre um pouco mais. Então, a gente olhando esse versículo, a gente olha ele com o cuidado de Deus para com a mulher. Que aí foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus sabia que foi Eva que comeu primeiro, em questão de ordem, né? Mas perguntou para o marido, porque o marido era o responsável. Isso, né? E Deus havia dito para Adão, né? Não comerás da fruta. Adão era o guardião daquele mandamento, né? Ou seja, o erro foi do casal como um todo, mas especialmente daquele que tinha a jurisdição sobre aquele assunto, né? Não com questão de mais ou menos importante, mas com relação a responder pelo que fez. E eu acho que, né, nos tempos atuais,
é muito natural e sábio a gente saber dividir algumas tarefas, e aí, independente do gênero, do sexo, né, tem quem que vai cuidar do dinheiro em casa? Aquele que sabe controlar e organizar melhor, independente se é o homem ou a mulher, né? Então tem casais que talvez as mulheres organizam a parte financeira, porque o homem é mais desorganizado, mais gastadeiro, né? Ou o inverso, onde o homem vai organizar, independente de quem ganha mais também. Sim. Tem a questão dos dons, né? Eu conheço casais em que a mulher trabalha fora e o homem fica em casa, cuida dos filhos e da casa, né? E graças a Deus hoje em dia isso não é visto de uma forma negativa, né? Antigamente acho que era bem difícil você, na figura masculina, ficar em casa e a sua esposa estar sustentando a casa, né? Então hoje a gente vive um mundo mais igualitário, um pouco mais fácil, tanto para um, mas como para outro também, essa organização. Por isso que eu creio que o argumento de que a mulher é mais frágil não cabe, porque tem muitas mulheres que assumem uma família e que são pai e mãe ao mesmo tempo. É verdade. Porque é muito mais fácil para o homem cair fora do que para a mulher, né? A mulher, ela é muito mais responsável em outras coisas. Eu já tive experiências com isso, trabalhei com pessoas carentes em que o marido não se importa com a família. É verdade. E aí a mãe trabalha, cuida dos filhos, vai na escola, faz tudo o que deveria ser feito pelos dois. E aí entra a questão, se torna algo muito mais cansativo e dolorido para aquela parte que não tem o apoio do outro, né? É verdade. E o que o senhor fala tem respaldo da experiência, né, que a gente vê aqui em nosso país, né? E aí fica até um recado, você que é pai, é homem, né? Nós, homens brasileiros, precisamos assumir nossa postura, ser homem de verdade, assumir a família, assumir os filhos e não só pagar as contas, mas estar presente na vida dos filhos, né? Não deixar que a mulher trabalhe fora, cuide da casa, cuide da educação dos filhos, vá na reunião da escola. Então, nós brasileiros, homens, precisamos aprender mais, e eu falo de uma forma geral mesmo, né? Se você é homem e isso não cabe a você, tudo bem, mas tem muita gente aqui no Brasil, muito homem aqui no Brasil que não assume o seu lado na casa, né? De cuidar dos filhos. É aquela velha desculpa, né? De que eu pago as contas e os filhos é a mulher que educa. Não, homem e mulher tem que estar junto, né? E eu falo isso porque a gente faz alguns eventos, por exemplo, para o Dia das Mães, e as mães vêm. Quando a gente faz para o Dia dos Pais, cadê os pais? Assim, você já dá mínima participação. Daí a gente vê qual é o envolvimento dos pais na vida dos seus filhos, né? E ficam em casa vendo o jogo, jogando bola, dormindo, mas não vão lá no evento. Mas voltando aqui ao casamento centrado em Cristo, pastor Leão, como que um casamento centrado em Cristo pode ajudar o casal a construir uma relação melhor? A primeira coisa é o perdão, né? De novo, a gente tem que sempre voltar nessa tecla. Cristo, ele perdoou, ele amou, independentemente do que o ser humano fez para isso. Um pouco mais adiante do texto de Efésios, Cristo se compara o homem, na verdade, o marido é comparado a Cristo que cuidou da igreja, né? Daí está a grande responsabilidade, ali está talvez a chave de todo o texto de Paulo aos Efésios. O marido, quando se preocupa com a esposa, independentemente do que ela faz, ele não só está cuidando dela, mas também está testemunhando Cristo, está vivendo a fé dele na família, por mais difícil que seja, e também está testemunhando isso às outras pessoas. Então, toda a nossa vida, toda a nossa relação um com o outro tem que ser embasada no amor de Cristo. Olha só. Tanto para nós, como cristãos, que precisamos deste perdão, deste amor, tanto para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. O nosso próximo, mais próximo, às vezes é a nossa esposa, às vezes é o nosso filho, e não deixa de ser alvo do amor de Deus, alvo de missão
da nossa parte. Que legal. Pastor Leonardo, como que a Igreja Luterana São Lucas, que o senhor pastoreia, pode ajudar um casal que está nos assistindo agora? Eles estão pensando, precisamos de ajuda. Como que eles entram em contato com você para pedir conselhos, para pedir uma visita, né? A gente sabe que o senhor vai na casa das pessoas, visita o casal, Sim. visita a família, né? Ou aonde fica a igreja, enfim, de que forma as pessoas podem entrar em contato com você para descobrir mais sobre um casamento centrado em Cristo? A nossa congregação é aqui no bairro Harmonia mesmo, em Canoas, na rua Graciliano Ramos, número 43, esquina com a Clóvis Bevilacqua. Estou disponível, né, a todo momento para atender um casal que tenha problemas ou que queira conversar a respeito. O horário não, e depende, né? A gente tem os contatos que podemos agendar e marcar. O meu celular, que tem o WhatsApp, é 99542-4376. Temos o blog também da congregação, Céu São Lucas. E o telefone. O telefone da congregação? 3466-2002. Muito bem, então as pessoas podem entrar em contato com o senhor via WhatsApp. Isso. Ou fazer uma visita ali na igreja, né? Sim, os nossos cultos são aos sábados. Só o primeiro final de semana é no domingo. O terceiro, quarto e talvez o quinto é sábado à noite. Que horas? Às 6 horas da tarde. 6 da tarde. E no primeiro fim de semana, no domingo, às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Eu acredito que tenha também, pensando no casal e na família, tem o trabalho com a escola bíblica para as crianças, né? Sim, durante os cultos nós temos a escola bíblica. Iniciamos também agora um grupo de jovens mirins. Temos a juventude maior, temos leigos, servas. Leiga para os homens, né? Isso, a reunião é específica para os homens. Que dia que acontece a dos homens? Na primeira e na terceira sexta do mês, às 7h30 da noite. Que legal. E as mulheres na segunda e na quarta sexta do mês. Mesmo horário às 8 também? da noite. Que legal. Então alterna homens e mulheres. Que interessante. Então você, querido amigo e amiga, se está com um problema no casamento ou se tem um casamento legal, mas quer melhorar, por favor, entre em contato com o pastor Leonardo Leão, os dados já foram colocados aí na tela. Você também pode visitar a Igreja São Lucas, é uma igreja muito amável no bairro Harmonia, né? E faça uma visita no grupo de mulheres, no grupo de homens ou no culto, leve seu filho ali para a escola bíblica, né? Uma igreja que vive, é uma igreja centrada em Cristo, né? Um pastor centrado em Cristo. E o que é importante, as pessoas perguntam, não precisa ser luterano para o senhor ir lá visitar ou para ir no grupo de homens e mulheres, né? A gente se preocupa bastante com isso também, né? Muitas pessoas não têm coragem ou têm vergonha de irem até a congregação, mas não sintam-se envergonhados em procurar ajuda, porque a igreja foi colocada naquele bairro primeiramente para o bairro, né? Para as pessoas, para o ser humano que necessita do perdão. Muito bem, então você pode visitar a Igreja São Lucas aqui no bairro Harmonia Canoas e falar com o pastor Leonardo Leão. Pastor Leonardo Leão, como que um casal... vamos imaginar que nós temos um casal que não está centrado em Cristo, seu casamento. Como que começa esse processo de convidar Jesus para ser o centro do casamento? Eu creio que isso vai aos poucos, né? Nada a gente consegue fazer de uma hora para outra, a não ser a ação do Espírito Santo para mover isso. Mas a gente luta muito contra. Mas começar com pequenas orações em família, antes de dormir, acordar, antes das refeições, agradecendo o alimento. Pequenas devoções, que a igreja disponibiliza bastante devocionários, né? Temos recursos para isso, tanto online quanto físico. E sempre procurar o auxílio na palavra de Deus. Porque por mais que a gente queira fazer a coisa certa, toda a orientação bíblica é fundamental também para nós. Antes de tomar uma decisão, antes de querer fazer uma escolha. Então o primeiro passo é convidando mesmo Jesus para fazer parte do casamento. Com certeza. E muda sempre para melhor, né? O relacionamento com o ser humano e também com Deus.
Que bom, pastor Leonardo Leão, nós agradecemos a sua amável presença, a sua parceria sempre constante aqui no programa Toque de Vida. Eu vou deixar esses momentos finais para o senhor fazer sua despedida final, mandar um abraço, um beijo para sua amada esposa. Então, por favor, pastor Leonardo. Bom, é um prazer estar aqui também. Agradeço a oportunidade para poder levar Cristo às famílias, principalmente ao casal. Mandar um grande abraço para todos os familiares que nos assistem, também a minha esposa. E agora, recentemente, nós descobrimos que ela está grávida, então é uma alegria tremenda. Parabéns, da nossa hein? parte, Parabéns. Saber que está chegando uma criança ali para a gente cuidar desse presente de Deus. Talvez os próximos programas você vai falar sobre paternidade fresca ali, como que é cuidar de uma... Na prática também, né? O desafio de ser marido e ser pai, né? Que não é fácil, né? Mas com certeza. Deus vai abençoar. Estamos muito felizes por tudo. Que bom. E você, amigo e amiga que nos acompanha, muito obrigado pela sua sempre presente estada aqui no nosso programa. Você pode mandar a sua crítica, sugestão de tema, inclusive, para pastoral@ubra.br. Esse é o nosso e-mail. Ou então para o meu WhatsApp, 996377447. Você também pode usar esses dois canais para falar sobre o tema do programa de hoje. Conte um relato do seu casamento, um testemunho bonito que você tem sobre Jesus, fazendo a diferença no seu casamento, ou então peça ajuda. Se você tem um casamento com dificuldade, por favor, nós temos uma equipe aqui na Pastoral Universitária da UBRA, disposta a ajudar você na sua necessidade, e nós temos também como direcionar você aos pastores luteranos de Canoas e região. Temos aqui mais de 15 pastores luteranos em nossa região, em Canoas, dispostos a visitar a sua casa, a visitar o seu casamento, receber você na igreja por um aconselhamento pastoral, visando melhorar o seu casamento, trazendo Jesus como centro da sua relação. Então, por favor, entra em contato conosco, pastoral@ubra.br ou meu WhatsApp 996377447. Depois do intervalo, nós teremos nosso momento de reflexão bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos.
Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, no nosso programa Toque de Vida especial de domingo. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e orarmos em conjunto ao nosso Pai Celestial. Fique conosco. Livra desde o céu.
O salmo previsto para este domingo é o Salmo 30. E vocês vão ver essa conexão muito forte com o texto do Evangelho que virá logo mais, que fala da ação de graças de uma pessoa que foi livrada da morte. Sendo que o texto do Evangelho, Jesus irá ressuscitar a filha de Jairo, um texto bastante conhecido. Então, o Salmo número 30, conforme a nova tradução da linguagem de hoje, assim está escrito: Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que ia para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus o Senhor, vocês o seu povo fiel. Lembrem do que o santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só o momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser, de eternidade a eternidade. Amém. Vamos de pé. Olá comigo. Uma nova vida me deu no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome há poder. Tudo que era velho passou. Nova. Vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter. Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou, nova criatura. Comigo! Me quebrou como um braço, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim.
sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta. Ele consola, ele cura. Assim me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Vamos ouvir agora a leitura do Evangelho deste domingo, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, onde diz: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. E agora então, versículo 35, Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." E Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. E quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. E então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a zombar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: "Talitá cumi." Isso quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. E então Jesus ordenou de que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Palavra do Senhor. Há quem muito elogia a pontualidade suíça. Você pode, por exemplo, acertar o seu relógio com o horário de chegada ou partida dos trens. Tamanha é a precisão. Por outro lado, não é um bom costume chegar atrasado. Você sabe muito bem que isso pode causar algum transtorno ou até mesmo vergonha. Pior ainda é quando nós dependemos de outros. E quando esses se atrasam, certamente nós ficamos muito nervosos. Agora imaginem se há risco de vida em jogo. Vemos, por exemplo, médicos correndo com órgãos doados para que cheguem a tempo ao paciente que há anos aguarda na fila de doação. Tudo para que esse órgão não perca sua função, ou para que ele também não chegue tarde demais. Uma situação muito semelhante aconteceu no Evangelho há pouco lido. Essa família que vai até Jesus, Jairo, pai daquela menina que estava doente, estavam tristes porque Jesus não tinha chegado a tempo para salvar a vida desta menina. Agora, todos achavam que já era tarde demais. Todos choravam, achando que Jesus não poderia fazer mais nada. Mas então, quando Jesus a pega pela mão e diz: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." E imediatamente a menina fica de pé e começa a caminhar. É algo realmente maravilhoso e espantoso. A exemplo de Jairo, muitas vezes nós também nos preocupamos com a demora do Senhor em responder às nossas orações e pedidos. Já começamos
a aguardar a catástrofe acontecer. Mas Jesus, que venceu a morte ao ressuscitar dos mortos, nunca se atrasa. Interessante o quanto que a palavra do Senhor sempre age, mas no momento em que lhe apraz. No caso da filha de Jairo, para fazer um grande ensinamento e também a revelação de que Jesus era verdadeiro Deus. Ele pode mandar até mesmo na morte. Mas há sim momentos em que a vontade de Deus é diferente da nossa. Ou mesmo que Ele diga não às nossas súplicas, mas precisamos sempre de novo confiar. Confiar de que toda a ação de Deus é sempre para o nosso próprio bem. Conforme Ele mesmo diz a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Que tranquilidade, que alívio, saber que Deus está no comando de nossas vidas, de que Ele nunca se atrasará. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós contamos os segundos e sabemos que para Deus 1 segundo pode se equivaler a 1000 anos. Além disso, saber que Deus não apenas nos deu a vida, mas também a preserva. Deus se compadece das nossas enfermidades, das nossas tristezas, também do nosso luto. Mas muito mais do que aliviar as nossas dores físicas, Jesus nos aliviou da maior de todas as dores, a dor da condenação eterna por causa dos nossos pecados. Assim, confiantes e alegres, e também, é claro, arrependidos, nós queremos seguir juntos de Jesus, para que a hora em que Ele voltar, cedo ou tarde, não importa, estaremos sempre preparados. Mas enquanto essa hora não chega, nós queremos aproveitar bem esse tempo que é de graça, esse tempo que é misericórdia de Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos concede. Pense nisso com muito carinho. Amém. Chegou agora o nosso momento de oração, onde eu gostaria de pedir a todos que fechassem os seus olhos, juntassem suas mãos e possamos orar em conjunto a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Toque de Vida de domingo. Mas você pode seguir nos acompanhando de segunda a sexta-feira, os drops diários, às 8 horas da manhã e aos sábados, 12h50. Na Rádio Mix, Porto Alegre, 107.1, temos o Minuto Toque de Vida, todos os dias às 7 horas da manhã e às 6h40 da tarde. E se você quer receber as nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br. O mesmo para compartilhar qualquer sugestão ou temática que possamos tratar aqui no nosso programa. E se você quer conhecer mais a Igreja Luterana, acesse o site www.ielb.org.br. Lá você também poderá encontrar a Igreja Luterana mais próxima da sua casa. Muito bem, o nosso programa Toque de Vida está chegando ao fim. Tenham todos um domingo muito feliz e abençoado. Tchau, tchau.